Uma tensão sexual cada vez mais elevada, dois personagens que se amam, mas que não podem ficar juntos, uma história sem fim de um amor inexpressável, um amor que nunca é correspondente, ele é correspondente apenas nos olhares. Oi, eu sou o cara da cultura e aqui vem minha crítica de O Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes conta mais uma vez a história de Heathcliff e Catherine, e toda a história de romance e vingança entre os dois, a história de como eles vão ficar juntos para sempre ou de como eles vão se perder no seu próprio amor, se auto-enlouquecer, causar vingança um ao outro, etc. Afinal, será que Heathcliff e Catherine conseguirão viver esse amor intenso e não endoidar de vez? Ou será que não? Bom, eu diria que provavelmente o Morro dos Ventos Vivantes é um dos filmes mais aguardados desse ano de 2026. É um filme que vem tido muitas discussões, vem gerado muita polêmica, afinal tem toda a questão da Emerald Fennell, sua diretora, estar adaptando bem ou não a obra. Será que ela estaria fazendo um bom trabalho nessa adaptação? Qual seria o seu viés com ela? Entre muitas coisas nesse sentido. E com esse tom de apreensão, muitas críticas já foram feitas prontamente, até mesmo antes das pessoas assistirem um longa. Enfim, foi um caos a divulgação desse filme, mas aqui eu tô mais ou menos para comentar o que eu achei, minha crítica sobre a obra agora que eu pude assistir. Logo de cara, vou ser bem sincero aqui, eu não gosto tanto assim da direção da Emerald Fennell em seus longas, em seus filmes. Eu acho o Saltburn uma porcaria de outro nível, assim, um filme bem ruim, bem detestável. Eu diria que é o pior daquele ano no qual ele foi lançado. É um filme que eu realmente desgosto fervorosamente. E o seu primeiro longa, né, aquele Promising Young Woman, eu diria que é um longa bastante controverso também, não acho tudo isso, acho apenas aceitável, etc. Não gosto muito assim também de sua primeira obra. Eu acho que a Emerald Fennell ela se apega tanto nessa sua personalidade controversa, né? Nessa sua personalidade à la Pasolini, Pier Paolo Pasolini, caso você não conheça, um grande diretor de cinema bem polêmico que a Emerald Fennell tenta emular constantemente. Essa vibe, né? Essa vertente do seu cinema eu não gosto nem um pouco. Eu acho que muito das suas obras é choque pelo choque. E agora ela lança seu novo filme, O Morro dos Ventos Vivantes. Eu gostaria de já afirmar aqui que apesar de eu não gostar tanto de seus outros filmes, O Morro dos Ventos Vivantes é o seu melhor. Mesmo assim, eu não gostei tanto assim, mas eu já vou elaborar sobre. O Morro dos Ventos Vivantes conta a história de Heathcliff e Catherine, como eu já havia dito, essa história de amor pulsante, um amor constante e que de fato é bem construído no seu primeiro ato. Aqui no início da obra, no seu desenvolvimento inicial, somos apresentados a esse amor resplandecente entre essas duas figuras quase contrapostas, assim eu diria. Catherine é uma aristocrata de alto nível, às vezes até mesmo arrogante, bem sedutora, bem narcisista até mesmo, e Heathcliff é essa figura mais brutal, mais monstruosa, né, construída pelo Jacob Elord, enquanto Catherine é construída por Margaret Robbie. Enfim, temos todos esses trejeitos sendo apresentados pelos atores, não tão bem, eu diria assim, pela Margot Robbie, que tenta investir muito em uma caricatura, talvez pela assinatura da Emerald Fennell, a diretora, tenha ainda mais destaque essa caricatura que vira o personagem da Margot Robbie. E aqui Jacob Elord faz um ótimo papel como Heathcliff, eu diria que eu gostei bastante. Ele tenta, nos seus limites, se adentrar cada vez mais nesse personagem, um personagem meio misterioso, mas que no meio desse mistério se revela também como arrogante, talvez até pior que a Catherine, e mais preponderante assim, só mais ardiloso,
nesse sentido. E com esse romance sendo apresentado no primeiro ato, eu diria que eu gostei bastante da forma como isso é mostrado ao espectador. O primeiro ato, o desenvolvimento de início aqui de Morro dos Ventos Uivantes de Emerald Fennell é bastante, eu diria assim, cauteloso, bem formal. É um filme, é uma obra que tenta, nos seus limites, construir um formalismo, é algo que busca recontar o clássico, ir direto às origens do romance. Então, temos aqui toda uma construção bem arquitetada, bem formulaica, esses personagens que se amam, se dispõem em tela, jogam todos os seus sentimentos para fora, algo que recai no melodrama, que recai no drama também, enfim, tudo é constituído aqui na abertura de Um ou 200 Vivantes como algo extremamente cauteloso, amoroso, eu diria, construído nesse romancismo, construído nessa classe mais, assim, eu diria, clássica de filme, nesse estilo que antecede o cinema atual, pós-moderno, etc. Tudo é filmado por Fennell desse jeito mais cauteloso, desse jeito mais formulaico, onde o cenário de Morro dos Ventos Uivantes se mostra preponderante. Os personagens são recobertos de folhas, árvores, montanhas, muito vento, muita ventania, espaços abertos que formam o primeiro ato de Morro dos Ventos Uivantes. Então, tudo aqui no início do longa acaba funcionando nessa forma romântica mesmo. É uma construção extremamente clássica, extremamente encorpada, que vai voltar às origens do próprio cinema, esse cinema de epicidades, esse cinema que mostra justamente ao público o épico, esse épico construído de maneira monumental. Até mesmo o uso das cores feitos por Emerald acaba recaindo nesse clássico justamente porque tudo é extremamente colorido, quase Technicolor, uma emulação desse Technicolor. Enfim, tudo acaba ficando muito, mas muito pautado nessa imersão do épico, nessa constante derivação entre romance, neoclassicismo, entre essas vertentes nesse sentido. Mesmo gostando da maior parte da apresentação, não tanto assim da maneira como Margot Robbie se apresenta, mas da forma como tudo isso é constituído nesse romance, nesse clássico, desse primeiro ato de Morro dos Ventos Uivantes, eu não poderia dizer o mesmo da metade e do restante da obra. Isso porque o filme, apesar de primordialmente ser construído no épico, no romance, acaba por tendo as mesmas assinaturas cada vez mais acentuadas, principalmente ao seu final de Emerald Fennell. Uma narrativa que se apoia cada vez mais nas origens do romance, como esse romance é disposto, eu diria que Fennell acaba por desconstruir o próprio romance conforme a narrativa vai andando. Isso porque a partir do segundo e do terceiro ato, tudo começa a desmoronar. Assim como na obra original, com a questão da vingança, temos aqui a vingança de Heathcliff sobre Catherine, que não aceita muito bem essa sua volta, esse romance que volta para sua vida, etc. Então aqui temos arquitetado a vingança de Heathcliff, mas de um jeito diferente. Fennell aqui coloca diálogos que envolvem uma sensualidade ligada ao sadismo, sadomasoquismo, etc. Fennell busca, justamente na figura de Heathcliff, uma figura erotizante que quer mostrar dominação, macheza, coisas nesse sentido que, apesar de estarem ligadas à obra original, por Fennell, se tornam cada vez mais vergonhosas. O personagem de Heathcliff profere uma série de sentenças a outros personagens vergonhosas. É vergonha alheia mesmo. Ele tenta imprimir a figura desse homem másculo que simplesmente desvirtuou tudo no seu caminho para fazer a mulher que ele ama amar o próprio.
e nisso acaba descambando em uma espécie de vilão cada vez mais estereotipado. Heathcliff aqui parece um brutamontes sem muito sentido, sem muito senso e que só tá ali para erotizar, para fetichizar com o próprio público que tanto o esnoba, tanto se vê e basicamente deseja aquele personagem. É criada aqui essa situação aflitante entre personagem e próprio espectador. Margot Robbie também recai sobre essa vergonha que passa a tomar conta dos diálogos cada vez mais expositivos, e não somente isso, diálogos que tentam erotizar o grotesco constantemente, recaindo de novo sobre a ideia de Emerald Fennell tentar imitar Pier Paolo Pasolini. Aqui em Morro dos Ventos Uivantes, tudo o que é mais aflitante, mais enojante, tenta servir de muleta para o público, uma muleta de choque pelo choque. Fennell não consegue se desapegar desse seu sentido de chocar o público sem motivo algum. Enfim, ela ainda recai nesses artifícios para construir sua narrativa, para construir sua obra, que acaba nunca se posicionando mais, como no início, nesse romance, mas sim em algo nível 50 tons de cinza, algo que busca essa erotização construída na humilhação de forma intensa. Mesmo assim, o trabalho de câmera ainda continua predisposto. A câmera aqui em Morro dos Ventos Uivantes continua nesses tons edificantes, mesmo mostrando as maiores baixarias possíveis, as baixarias que residem na cabeça de Emerald. Mesmo assim, a câmera ainda tem todo esse trabalho de construir edificações nesses personagens. Acompanhamos tudo isso em um tom épico, até mesmo as cenas de maior humilhação possível tem esse tom dramático, esse tom quase nefasto, esse tom de tragédia grega mesmo, que Fennell constrói e reconstrói constantemente. Ao final, eu diria que o novo Morro dos Ventos Uivantes, apesar de ter muitos elementos interessantes e um primeiro ato muito bem exemplificado, mostrando todas as relações e conotações desse romance impossível construído entre Heathcliff e Catherine, que simplesmente se tornou um ícone das obras literárias. Apesar de tudo isso, a obra, o filme, o longa, recai em certos apetrechos, em certos dispositivos narrativos que Emerald Fennell reconstitui em cada uma de suas produções. Acaba sendo um filme que é mais uma invenção de Emerald Fennell sobre a obra original, uma interpretação própria e um sentido próprio do que necessariamente uma adaptação. E isso não seria ruim, mas o que é ruim acaba sendo a própria construção de Fennell sobre esses diálogos, sobre a maneira como eles são expostos, uma edificação do humilhante, do ultrajante, que fica somente choque pelo choque. Enfim, eu não gostei somente desse artifício de choque pelo choque, essa desconstrução do próprio romance em relação ao que estava sendo mostrado em tela. Não, isso eu acho que Fennell constrói nessa vergonha alheia que se sobrepõe em tela constantemente. Enfim, eu não gostei tanto assim do Morro dos Ventos Uivantes, apesar de não ter achado de longe essa coisa horrível que muitos ditam e dizem que esse filme vai supostamente ser. Então eu vou colocar aqui para Morro dos Ventos Uivantes uma nota 3.5 de 10. Eu não gostei tanto assim de sua conclusão, desse respaldo na vergonha, desse respaldo na própria humilhação, uma humilhação descabida com diálogos simplesmente cada vez mais asquerosos, não asquerosos propositalmente, asquerosos de ruim, mal construídos mesmo. Apesar de tudo isso, tem certas qualidades, tem certos posicionamentos interessantes, a própria maneira como a câmera se move por essa narrativa, essa maneira formalista de se construir essa obra, essa produção, acaba sendo muito interessante. Eu diria que
Morro dos Ventos Uivantes aposta um épico que próprio se desconstrói. A partir do momento que se desconstrói, muito daquela coisa que foi construída em tela se perde, mas nas partes em que tenta formalizar toda essa epicidade, eu gostei bastante de Morro dos Ventos Uivantes, apesar dele não ter se mantido nessa vertente. Mas e aí, já assistiu o filme? Gostou? Não? Então comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha esse vídeo, se inscreva também se quiser. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!